Olá, galerinha da internet, tudo bem com vocês? Ó, tá vendo aqui? Trouxe mais alguém para falar. Hoje, vamos falar de médica veterinária. Esse cara aqui que está do lado é médico veterinário, formado pela UEL, possui uma MBA pela Universidade Federal da Getúlio Vargas, né? E também é formado pela UEL. Rodrigo de Andrade. Como eu falei, médico veterinário, gostaria de agradecer imensamente pela sua presença. Sei que você tem muita coisa para fazer nesse momento, então já deixo aqui meu agradecimento, certo? E eu gostaria que a sua presença para falar um pouco sobre o que o incentivou para escolher essa ciência, medicina veterinária. Então, obrigado aí, né, Armando, pelo convite. Assim, a gente fica honrado, né? E a gente nessa etapa mais difícil assim da vida dos estudantes é importante, né? Verdade. Ouvir um pouco do relato das pessoas, né, que passaram por isso. Então, assim, a minha história na veterinária, na verdade, eu era um cara muito interessado por essa área também de medicina, né? E de biológicas, né? E química também, né? Então eu fiz cursinho, né? Eu cheguei a estudar em Curitiba, né? E vendo um pouco as ciências assim biológicas, né? E tendo um contato maior, né? Eu acabei conhecendo a medicina veterinária e vi o leque que ela tem, né? E comecei a me aprofundar no tema, né? Então, assim, eu tinha alguns amigos, né, tinha alguns profissionais, e vi que a área era muito interessante, né? Então, assim, era uma área que envolvia várias ciências, assim, e uma delas também era a química, né? A gente trabalha bastante com química, biologia, né? Bioquímica. Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu não sei se... Beleza. Rodrigo, na sua concepção, muitos alunos prestes a fazer o vestibular se questionam, né? Isso você já deve ter escutado em algum dado momento, né? Por que eu vou estudar química se eu escolho ou quero escolher médica veterinária como profissão? Por que eu vou estudar química? Bom, o primeiro e primordial é importante porque, assim, tem muitas áreas da veterinária, tanto da medicina também, né, que a gente estuda muita química, né? Então, assim, primeiro a gente tem a farmacologia, né? Então, a gente estuda a interação química entre os fármacos e o nosso corpo, né? O corpo dos animais, né? Um dos ensaios de bioquímica que a gente faz é com animais, né, e as interações moleculares que tem dentro das células, né. Então, assim, além disso, tem uma questão, assim, que a química, principalmente a química orgânica, né, ela é muito presente essas áreas biológicas. Então, assim, as interações e as reações químicas presentes nessa ciência, você trabalha muito com ela, tá? Então, assim, tem vários produtos, né, ou subprodutos, assim, dentro da veterinária, né, que você é obrigado a estudar algumas composições químicas e reações, tá? Então, assim, quem está aí prestes a estudar o vestibular, né, fazer o vestibular, né, vai ter muito isso dentro da profissão. Então, assim, vai estudar muitas reações, né, com alimentos, com proteínas, com biomarcadores, tá? Então, com reagentes, né? Então, a gente tem muita interação com reagentes, com catalisadores, e a química está presente em todos esses detalhes aí que eu acabei de mencionar, né? Depois, assim, a gente pode até falar nos exemplos mais práticos, né? Tá. Obrigado. Assim, na sua formação, a química, de alguma forma, quer dizer, você já disse que sim, né? Teve alguma importância na sua profissão? Ela tem alguma coisa
de importante na sua profissão? Sim, basicamente assim, eu dependo da química para fazer um receituário veterinário, né? Para fazer medicação de animais de produção, né? Para fazer interações alimentares também, tá? Então, assim, tem uma cadeia alimentar que também precisa, né? Então, a gente tem conservantes que, infelizmente, a gente hoje está um pouco em voga, mas, assim, são necessários para garantir a inocuidade alimentar. Então, a gente está falando da saúde das pessoas, né? Tá? Assim, nesse rol aí, né, entram outras funções, né? Então, a química, e a bioquímica, né, eu me lembro na faculdade de ter um semestre inteiro só tratando de bioquímica, né, e na faculdade a gente também tem a tecnologia de alimentos, né, que é muito importante. Então, dentro da tecnologia de alimentos, a gente tem algumas transformações e reações, né, algumas reações químicas de Maillard da comida. Então, assim, a gente estuda processos químicos que os alimentos vêm sofrendo, né? E esses processos químicos, eles são importantes depois, no final da cadeia, no consumidor, né? Inclusive. Que legal. Quer dizer, isso aí eu nunca estudei, essa segunda parte. Bioquímica, sim, mas a química dos alimentos eu acho que deveria, né? E é bacana, uma boa ideia. Gostei disso, né? Que é algo que nós, assim, nós somos. Acontecem reações químicas o tempo todo, toda hora com a gente, né? E com os animais não é diferente também, né? Enfim, mas. Não é diferente, nos alimentos também, né? Então, assim, muitas pessoas, assim, estudam aí, dizem, por que que o alimento dura, assim, tem que durar um certo tempo, né? Então, tem toda uma química, né? O Sim, leite, por exemplo, tem proteínas aí que dependem de reações químicas. sim. Então, assim, eu poderia ficar aqui falando, assim, bom tempo só sobre a química, né, que envolve, né, o processamento de alimentos, que muita gente nem imagina, né, Sim. que para comer um alimento rola muita interação química, muita reação. Que bacana, né? Que legal. Muito bacana. Que legal, também acho. Qual o papel da medicina veterinária com a atuação na química, né, na sua profissão? Então, por exemplo, eu vou começar assim, do começo da minha cadeia, né? Eu trabalho com suínos numa grande empresa nacionalmente conhecida, né? E para a gente produzir os suínos, a gente precisa de um negócio chamado central de inseminação. Hum, Dentro da central de inseminação, por exemplo, eu preciso de diluentes para o sêmen dos suínos, tá? hum. Esses diluentes aí, eles precisam de crioprotetores, que passam por reações químicas, tá? Então, o que acontece? Depois das coletas desse sêmen, esse sêmen é processado, né, e ele sofre uma reação, tá? Uhum. Para produzir esse diluente, por exemplo, eu tenho que fazer o uso de uma água com osmolaridade igual a zero. Então, assim, eu faço até o tratamento da água, que é um processo químico, né? Então, assim, eu pego uma água que tem uma condutividade de 182, 200 microsims, né? Faço um processo químico, porque eu passo por várias filtragens, né? E faço a osmose reversa, tá? Para ter uma ideia, hoje a osmose reversa é usada, por exemplo, na Califórnia, né? Então, é um método caro que eles usam para reutilização da água, né? Então, assim, eles tiram todos os sais minerais que é envolvido nisso, né? E eu tenho que fazer isso, porque senão a interação química das células, se eu tiver cloro, tiver manganês, enfim, tiver todos os minerais, eles estouram as células dentro do sêmen, Que né? legal. Então, assim, eu preciso purificar essa água, né? Por exemplo, para colocar junto com diluente e fazer esse crioprotetor. Então, esse sêmen, depois que sofre esse processo químico, né, ele vai para as granjas, né,
e onde ele vai ser inseminado, né? Além disso, tem um controle microbiológico. Esse é um exemplo, né? Outro exemplo são os ácidos orgânicos que eu uso nos animais, né, para diminuir o pH, né, estomacal e evitar algumas doenças, tipo colibacilose. Então, a gente faz o uso, né, então a gente mede o pH da água, né, de bebida desses animais, estuda uma maneira de acidificar esse meio, tá? Então, hoje o mercado de ácidos orgânicos, né, para animais de produção é um negócio bilionário, né? Além disso, né, a gente tem a questão tipo de medicação na água, via água. Então, assim, eu tenho que usar o pH correto, né? Eu tenho que ver se não vão ter reações ácido-básicos e tá vendo o ponto de saturação, né, para esses medicamentos agirem melhor, né, com os animais, né. Isso é uma das etapas, né. Outra etapa é dentro do frigorífico, né, depois que tem algumas reações, né, que acontecem com as proteínas para virarem carne depois. Então, eu preciso de um processo químico que acontece, né, que os animais eles precisam passar pelo rigor mortis, né, Uhum. que na verdade é mais, ele acidifica o meio dos músculos, transformando os músculos em carne, tá? Essa é a outra parte da química, né? Isso é uma outra parte que a gente estuda bastante, né? Dentro da produção de alimentos. Então, assim, passando de uma maneira rápida, a química ela está envolvida praticamente na cadeia toda, sem falar na fábrica de ração, né? Que lá eu tenho que usar inoculantes, né, ou proteínas, né, que passam também por reação química para suplementar e alimentar os animais. Fascinante. Você nessa brincadeira aqui falou em propriedades coligativas, soluções, né, tipos de concentração, função orgânica, né, que é ácidos orgânicos, e falou outro que eu acabei até esquecendo, mas falou um montão de coisa que a gente dá aula em sala de aula, e você ali, só nessa perguntinha ali sua. Isso é muito bom e eu Aí, vou usá-la. eu ainda, assim, esqueci de te falar que para limpar essas granjas eu preciso usar soluções, né, de detergentes, né, e estudar a neutralidade deles, né, pH, e pH, né? ácidos e bases. E ver ácidos básicos. Eu tenho detergentes aí que eu, dependendo, eu tenho amônias quaternárias que eu tenho que usar, fenóis, Cara, que bacana. tenho que usar, dependendo de como é o comportamento desses orgânicos aí, como eles vão reagir nas bactérias que estão presentes nas granjas. Que legal, que Então, bacana. assim, Muita química, né? fora muita química, fora, por exemplo, se eu tiver que entrar dentro de uma granja, eu tenho que usar fazer a desinfecção de alguns materiais com paraformol, né? Uhum. E assim vai. Que legal. Então, assim, na verdade, ela está presente na cadeia toda, né? Uhum. É fundamental para nós aqui. Que bom, que bom. Isso vai ser Não sei muito. se ficou claro, né? Não, Mas mais o claro do que pessoal vai isso é ter que estudar impossível. muita química aí para fazer Mais claro do que veterinária. isso é impossível. É, Rodrigo, muitas pessoas acreditam que a medicina veterinária é, é uma profissão que tende somente instituições privadas, tipo PET, né? Só vai ali aparar. Nada contra, não estou falando mal de PET, né? Mas tem gente que acredita que é Aham. só esse nicho, né? Só esse nicho. Esquece das clínicas veterinárias, esquece de animais de grande porte. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por exemplo, as pessoas aqui já começaram a matar a charada que você não trabalha com animais de pequeno porte, muito pelo contrário, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Existe até Na funcionário verdade, público assim, também, não é isso? Também pode ser funcionário público é,
Isso. Eu passei, na verdade, num concurso público, né? E estou num cadastro de reserva, né? Tô para um concurso público federal, né? E estou esperando, né? A nomeação. Tomara Vai que sair. aconteça em breve. Mas, assim, eu, eu sou muito feliz, assim, na escolha, porque, às vezes, as pessoas, assim, têm uma ideia que a medicina veterinária é um negócio de cachorrinho, né? Sim. De pet, ou, enfim. Muito pelo contrário. Nada contra também, mas, assim, ela é muito mais, né? Ela abrange um leque muito maior. Então, assim, hoje tem veterinários que trabalham em laboratórios, né? Que Uhum. também envolvem muita química, né? A gente tem um laboratório dentro da empresa muito grande, muito respeitado, né? Então, você tem a possibilidade de trabalhar com fábricas de rações, né? Você tem possibilidade de trabalhar com produção de alimentos, né? E essa é uma parte nobre, né? Eu acredito da medicina veterinária, porque, queira ou não, né? Hoje todo mundo, assim, aí tem essas questões, né? De ser vegano ou não, né? Mas basicamente uma carne que tu comeu, né? Passou pela mão de um veterinário, Sim, sim, né? verdade. Então, Verdade. assim, a gente se orgulha, né? Por estar fazendo uma atividade que ela é considerada essencial, né? Essencial, sim. Fora a questão de saúde pública, né? A gente cuida do alimento que ele não seja uma via de doença, né? Então, assim, a veterinária, ela tem um leque muito grande e, graças a Deus, assim, a gente se orgulha por fazer essa parte nobre, né, que é nada mais, nada menos que levar também, ajudar a levar os alimentos, né, do campo para casa Verdade, verdade. Precisa, das né? pessoas, né. Precisamos. Precisamos. E até também em trabalho em diversos, né? Uhum. Se a gente olhar, quando assim, eu já falei com diversos profissionais aqui, né? Com engenheiro elétrico, que você pensa que é só uma pequeno trabalho, não, aí você olha um leque grande, né? E aí, quando, por exemplo, vou conversar com você, vou falar, vamos conversar com um veterinário. Aí você fala assim, não, não é esse leque também, é um leque maior, é muito grande. Isso aí eu fico muito feliz de conversar com profissionais assim que já passaram, já estão há um bom tempo no mercado de trabalho, né, e sabem, né, não olham ali, é só isso aqui, não, é muito mais do que isso, né, então eu fico muito feliz. Você trabalha com suínos em uma grande empresa, como é que é seu dia a dia? Pá, meu dia a dia é bastante corrido, né, então, assim, eu trabalho já há 12 anos, né, então, nesse leque da cadeia que eu te falei aí, a gente tem, assim, como são animais, né, não são fábricas de bolacha, enfim, nem de parafuso, né, você trabalha com biologia, então você não tem tanta previsibilidade do que vai acontecer, né, mas isso que é o bacana. Então, assim, meu dia a dia é trabalhar, tentar deixar os rebanhos livres de doença, né, trabalhar nessas questões que eu te falei aí de segurança alimentar, né? Então, os animais que vão para o abate, eles têm que estar saudáveis, né? E viáveis, né? Então, eu trabalho também muito com essa questão do fornecimento de medicamentos, né? Dos detergentes, desinfetantes que vão nessas granjas para não estar prejudicando esses animais, né? Essa questão de diluentes, de tratamento de água. Então, assim, é um universo, assim, muito corrido dia a dia. Então, a dinâmica, ela acontece, tem dias que eu saio 7 horas da manhã e volto 8, Caramba, 10 da noite. Então, assim, é um dia a dia bastante, é duro, mas é prazeroso, sim, né? lógico. Então, assim, eu tenho contato com o campo, eu tenho contato com produtores, a gente leva muita informação, né? Que eu acho que é importante, o profissional ele tem que valorizar o estudo, né? Hum, E as pessoas, elas cobram soluções, né? Para você dar soluções, você tem que estudar muito, sim. né? Então, assim, ninguém está ali tudo, né?
Isso é Então, legal. assim, coisas que me indagam, por exemplo, usei um desinfetante tal e vi que nós tivemos mais doença. Será que nós não podemos mudar para um A, para um B, para um C, para um D? Eu tenho que fazer essas análises, levar para o laboratório, Fazer teste. avaliar de qual é eficácia, qual é eficiência. Então, assim, é um dia a dia bem dinâmico, assim. E é prazeroso, entende? Sim. Então, eu mesclo muito entre o campo, o escritório e o laboratório. Então, assim, para quem gosta dessa área, assim, de biológicas, mexer com química, né, de tudo isso que eu falei, é um banquete cheio, é um prato cheio, Que né? bom, que bom. A química, de alguma forma, está presente na sua área de atuação? Eu acho assim, né, como eu falei, né, ela tá toda hora, né? O tempo Então, todo. assim, junto com a biologia, a química, ela tá ali lado a lado. Então, as interações, assim, que a gente tem, né, são muito grandes, né? Entre a química e a biologia. Então, os animais dependem da parte química, né? E a química, ela é uma das ciências mãe aí que nos ajudam a levar esse negócio para frente. Então, assim, é de extrema importância, fundamental. Então, hoje, se tem, graças a Deus, se tem carne, se tem algum suíno, algum frango, é porque teve muita química por trás disso aí, né? Os exemplos que eu acabei citando anteriormente, né? Na época de escola, você lembra de algum professor de química que o marcou, ou alguma aula assim? Eu lembro do meu professor de química orgânica, e ele era um cara muito bom, assim. Então, assim, é, e de reações químicas, né? Então, é um negócio que a gente trabalha bastante. E esse professor aí era um professor do cursinho, então ele era um cara muito bacana. Eu não me lembro de cor o nome dele, né? Ele era um professor do positivo, mas, assim, a aula dele era muito boa, porque ele tentava fazer essa dinâmica aí da química com a biologia. Então, Que foi uma legal, das pessoas que me incentivou, né, a estar partindo para essa área das biológicas aí, né. fascinante. Então, sem dúvida, assim, tem coisas que a gente faz aqui e que, se você não estudar química, né, algumas reações dão erradas, né. Honradas. Então, né, algumas explosões acontecem. Verdade. Sem química não rola, né? Como costuma Sem brincar. química não rola. É verdade. É, Rodrigo, agora eu vou deixar aqui para as suas considerações finais. Já quero te agradecer imensamente, certo? Eu acho que foi muito enriquecedor, né? Quem vai ver isso aqui, quem está vendo, vai olhar para a medicina veterinária com outros olhos. Então, já quero agradecer imensamente. Mas tem alguma coisa que eu não perguntei ou que você queria falar aqui? Então, já deixo esse espaço para você. Não, eu agradeço, ó, acho que é muito interessante, muito oportuno, muito tudo, muito show isso aí, e se eu tivesse tido esse ter podido ter contato com esse tipo de informação, e isso ficaria mais fácil para eu decidir, entende? Então, assim, um conselho que eu dou para as pessoas, assim, estudem, né? Porque o estudo, ele te traz, assim, Abre portas. o bem-estar, a alegria, né? Então, Sim. assim, quando a gente, por exemplo, pega um animal doente, estuda uma propriedade química de um medicamento, ó, esse medicamento aqui tem algumas cadeias, né, de fenóis, de algumas substâncias químicas aqui que interagem com bactérias e salvam animais, salvam a vida desses animais, né? A gente fica muito feliz. Então, assim, as pessoas assim têm que estudar para entender, né, bem esse tipo de interação, né? E isso é muito legal. Então, só o estudo salva, não tem outro caminho.
O estudo abre portas, isso eu tenho certeza disso. É uma coisa maravilhosa. Abre portas, janela e tudo mais, né? Então, E assim, toma se eu estou caminho. aqui, graças a Deus, foi por isso, né? Somos dois. Somos dois. Mais uma vez, eu quero lhe agradecer. Galerinha, eu vou pedir para vocês deixarem o curtir, se inscrevam no canal e ative o sininho e coloque nas suas mídias sociais, porque sem química não rola. Faz assim, Rodrigo, para a gente finalizar. É isso aí, valeu. Sem química não rola. Sem química não rola.